eu ouço falar em declínio do Império Americano tem uns 50 anos. Bom, pelo menos eu não falo isso. A gente sempre acha que na próxima esquina eles deixam de existir. O Império Romano também entrou em decadência, né? Levou 1000 anos entre a queda do Império Romano no Ocidente e a queda do Império Romano final no Oriente, né? Então, a gente tem que ser mais cuidadoso com isso. Isso é que nos leva a uma interpretação, muitas vezes, que os Estados Unidos vão ser batidos com facilidade no campo de batalha, na economia. Eles não são um império de brincadeira. Eles são o império mais poderoso que a Terra já viu, né? Então, a gente sempre erra por causa disso. A decadência do Império Americano e a crise final do capitalismo. A crise final do capitalismo, então, essa tem 130 anos. Eu nasci e já ouvia falar nisso. E não acaba essa jossa. É uma coisa fascinante. A Assembleia Geral das Nações Unidas irá se reunir na próxima sexta, dia 24, no primeiro aniversário da guerra na Ucrânia, para aprovar uma nova resolução a respeito. Países europeus fizeram uma inflexão e propuseram um voto de condenação à Rússia, sem referência aos antecedentes da guerra, aos antecedentes que levaram a Rússia à guerra, e sem reconhecer o direito à autodeterminação das repúblicas do Donbas, mas falando em negociações de paz pela primeira vez. Possivelmente está sendo negociado, incorporando a sugestão do presidente Lula para a formação de um grupo de contato, está sendo chamado assim, um grupo de contato que mediasse um acordo para colocar fim aos combates. Na opinião de vocês, se os países europeus efetivamente incorporassem as propostas de Lula, mas mantendo a essência da resolução, que é a condenação à Rússia, como deveria votar o Brasil na Assembleia Geral das Nações Unidas? Em favor do projeto europeu e contra a Rússia? Contrariamente a esse projeto, ou se abster? Essa é a questão das próximas 48 horas. Com a palavra, Joana Salem. Bom, Breno, a minha opinião sobre como o Brasil deveria votar não importa muito, né? Então, eu penso que é mais interessante a gente falar sobre como o Brasil pode votar de acordo com a opinião do chanceler brasileiro e do próprio Lula, né? Porque essa é a opinião que sim importa. Eu estava lendo uma entrevista que o chanceler brasileiro deu à Veja, acho que na semana passada, e a chamada da entrevista era "Saímos de cima do muro". E ele dizia que o Lula já tinha afirmado muitas vezes que condena a invasão russa e que o Bolsonaro estava em cima do muro e que agora o Brasil voltou, entre aspas, né, essa frase tem sido dita, e nesse contexto saiu de cima do muro. Eu acho que o cálculo que o Lula vai fazer para determinar esse voto tem a ver com a efetividade, se ele considerar efetivo essa promessa ou essa inclusão de construir um grupo de trabalho, um grupo de negociação. Porque a existência, daí entra os interesses brasileiros na geopolítica mundial, né? Então, quais são as negociações por trás? A existência de um grupo de negociação que pode eventualmente ter o protagonismo ou a participação relevante do Brasil, recoloca a possibilidade de uma barganha pelo assento brasileiro no Conselho de Segurança da ONU. O Lula está obcecado com isso há 20 anos. É isso que ele quer. Então, eu acho que o voto dele não vai ser guiado por nada disso que a gente falou aqui. O voto vai ser guiado pelo cálculo de que se o Lula percebe que isso avança no interesse brasileiro, na barganha do Conselho de Segurança da ONU. Então, acho que uma coisa é a nossa opinião sobre como o Brasil deveria se expressar nesse contexto, né? Eu acho que é tão complexo esse debate que é muito difícil numa situação dicotômica você tentar mostrar que os dois lados estão errados, né? Quer dizer, votar contra a Rússia, sim, claro, a Rússia começou uma guerra que não deveria ter sido começada, né? Que causou ali já centenas de milhares de mortos e 10 milhões de refugiados. Porém, os Estados Unidos
do outro lado tem, né, criticar a Rússia parece passar pano para os Estados Unidos, o que também não é o caso, né? Então, eu acho complexo dizer sim ou não para isso, e eu acho que o que está realmente em jogo nessa decisão é o Conselho de Segurança. E o Brasil já está se juntando a outros países, se não me engano, o Japão e a Índia, para conseguir uma barganha de ampliação do Conselho de Segurança da ONU. O Lula está falando disso desde a campanha no ano passado. Joaninha, deixa eu te interromper. Pode. Vamos supor que o Lula esteja assistindo o nosso programa e resolveu demitir o Mauro Vieira da chancelaria. E nomeou Joana Salem Vasconcelos como a nova chanceler. Qual seria o conselho da nova chanceler ao presidente da República sobre a votação na sexta-feira, dia 24? Votar em favor do projeto europeu, votar contra ou se abster? Bom, por algum motivo eu não sou chanceler, né? Talvez eu não. Essa posição precisaria ter uma formação e uma carreira diplomática que eu não tenho. Então, eu humildemente acho que a minha opinião não importa muito. Mas eu acho que é isso, que a invasão da Rússia é condenável. Eu condeno a invasão da Rússia, mas não é apenas condenar a invasão da Rússia sem considerar todos esses elementos das provocações da OTAN, do imperialismo estadunidense, é insuficiente. E como é que uma resolução da ONU vai incorporar toda a complexidade da análise que a gente está fazendo, né? Eu acho que o Lula é pragmático. E a diplomacia brasileira, de certa forma, com exceção do interregno pária do Bolsonaro, a diplomacia brasileira, de certa forma, tem um certo sucesso nesse pragmatismo pacifista, né? Foi assim quando tentou apaziguar o conflito escalante relacionado com a indústria nuclear do Irã, né? Quando o Lula se juntou à Turquia para fazer um acordo e apaziguou o conflito. Então, eu acho que o Lula, seguindo a tradição diplomática brasileira e o que foi a diplomacia do Celso Amorim e o que é a desse atual chanceler, vai fazer aquilo no sentido de fato, criar uma ampliação do Conselho de Segurança. Acho que esse é o interesse brasileiro nesse caso, né? Diretamente falando. Agora, com a palavra, a chanceler Juliane Furno. Bom, eu achei muito interessante esses elementos que a Joana trouxe para pensar o que significa estar possivelmente em jogo uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU, né? E como o Lula é de fato obcecado, né? E tem falado dessa pauta há muito tempo. Né, desconhecia esse tipo de movimentação, eu acho que é um elemento para se levar em consideração. Mas se eu fosse chanceler, vamos entrar aqui no jogo do Breno, e tivesse... O psicodrama do Breno, né? Psicodrama o teatro do invisível aqui. E tivesse que aconselhar o Lula, e obviamente levando em consideração o que eu conheço do presidente Lula, então não é aqui somente a minha... o que eu acho no abstrato, mas levando em consideração a história pregressa da diplomacia brasileira, né, como ela tem se comportado historicamente, as falas que o Lula já tem sinalizado a respeito desse conflito, eu acho que o Brasil deveria se abster. Eu acho que foi importante, muito importante, isso já classifica, já coloca o Lula numa posição diferenciada, apresentar uma proposta concreta, né? Identificar que a moção, a proposta que os europeus estavam construindo, ela era muito aquém de qualquer iniciativa que tivesse essa cunhagem de paz, de diálogo, de tentativa de cessar o conflito, que não colocasse o elemento do diálogo, de fato, né? Da constituição de um espaço dialógico entre os dois países, para uma saída que, de fato, tenha, né, a alcunha de uma saída negociada. Então, acho que isso já coloca o Lula numa posição de estadista que, de fato, ele historicamente ocupou. Então, acho que é importante, né, se os europeus incrementarem essa sugestão, é importante para essa moção. Que bom que está surgindo uma proposta nesse sentido, mas ela é muito rebaixada em termos do que seria necessário a ONU, como um organismo que não é um organismo dos Estados Unidos, embora se comporte historicamente como a ONU, então, deveria atuar, de fato, na mediação por um acordo de paz que fosse justo. Né? Identificar que a Rússia começou o conflito,
eu acho que outros elementos precisam estar acompanhados, porque o que é começar? O que é começar quando você identifica que o seu território está efetivamente, o seu território, as suas adjacências territoriais estão ameaçados por uma força militar externa, que tem também motivação, né, de controle, embora não seja um controle que passa também pelo aspecto da política, mas é um controle, um tipo de dominação, ou mesmo as sanções duríssimas que a Rússia sofreu nesse período, que não estão mencionadas, ou mesmo as regiões que já votaram por serem, né, anexadas, voltarem ao controle russo. Então, tem muitos pontos muito falhos, né, do jeito que está. É uma sanção contra a Rússia, e isso seria se posicionar politicamente nesse conflito, que não é historicamente o papel que a diplomacia brasileira ocupou, justamente num caminho de mediação, de solução de paz. O Lula fala, né, quando dois não querem, quando um não quer, dois não brigam. Então, acho que esse caminho de encontrar um compromisso negociado pela paz, que bom que a moção vai incorporar algo que venha do Lula, mas eu acho que o Brasil, como país, tem que optar pelo caminho da neutralidade. Muito bem. Com a palavra, o nosso chanceler, Eduardo Costa Pinto. Bom, eu não vou dar um de chanceler, não. Eu acho que eu vou dizer o que eu acho que vai ser feito. Eu vou dar uma de futurologia agora. Eu acho, talvez menos pelo chanceler, mas mais pela posição que o Lula tem dito nos últimos tempos, será de neutralidade. Eu não acho que... Abstenção. Não será um voto qualificado, vamos dizer assim. Não, eu acho que será abstenção. E é bom lembrar, e por que acho que isso é importante? Porque a Joana trouxe um ponto que é a questão lá da guerra, a questão do Irã, lá em 2013, 14, que o Brasil fez uma política altiva ainda com o Celso Amorim, naquela discussão. Celso Amorim não, já não era mais o Celso Amorim, mas fez uma posição altiva na negociação com a questão do Irã. E é bom lembrar que a NSA, nos documentos do Snowden, naquele momento, o governo norte-americano não sabia qual era a posição do Brasil e classificava a posição do Brasil no sentido da política externa equivalente ao Irã e outros países em que os Estados Unidos tensionava. É bom botar isso no cenário, por quê? Porque, na verdade, quem não está com os Estados Unidos aliado completamente, dentro da política externa norte-americana, que depende do presidente, por incrível que pareça, que menos fez a política norte-americana padrão foi o Trump. Mas não vamos entrar nesse debate aqui. Quem menos fez foi o Trump. Eduardo, me permite uma rápida interrupção. O Kissinger, histórico chanceler do governo Nixon, e que ainda está vivo com 103 anos, recentemente deu uma entrevista em que ele disse assim: é muito perigoso ser inimigo dos Estados Unidos, mas é mortal ser aliado dos Estados Unidos. E nesse sentido, eu acho que o Lula, não sei se o chanceler, toda discussão, ele tem isso claro também. Então, ele vai ficar em cima desse muro permanentemente. Só se tiver que ser uma imposição, não vai ser agora. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental. E o Lula vai tentar ganhar, vamos dizer assim, cacife nesse jogo, porque, de um lado, tem os Estados Unidos, que é mortal, se aproxima. Mas, do outro lado, que é a Ásia, tem a questão russa e tem a questão chinesa. Ali está a trajetória do desenvolvimento, do crescimento, de financiamento. A Dilma está indo para os BRICS, para o banco dos BRICS, ou seja, foi colocada como um elemento importante nessa discussão. Tem uma aproximação que requer investimentos. Então, o Lula vai, para mim, jogar em cima do muro por um longo período, até não tiver jeito. Se ele puder, ele vai ficar esses 4 anos tentando, pragmaticamente, extrair o que há de melhor de um lado ou do outro dessa história. Acho que esse é o ponto fundamental. E acho que vai ser possível. E eu sei que o chat pega fogo quando isso acontece aqui. A Rússia, não Rússia. Porque a discussão toda volta para a sua pergunta original, Breno. A guerra é justa e como? Para quem? Então, mas mais do que isso, o campo progressista tem que pensar o seguinte, pelo menos eu enxergo cada vez mais pragmaticamente essa discussão. Como vamos conseguir obter, no meio dessa guerra de cachorro grande, e sim, uma certa decadência do Império Norte-Americano, mas como o Breno alertou, que não é daqui a 5 anos, não é daqui a 10 anos, talvez não seja nem na nossa vida enquanto enxergar esse processo histórico. É um processo longo. Ou seja, como podemos aproveitar essa dimensão
para termos capacidade de avançarmos nacionalmente. Senão a gente fica a reboque de um lado ou do outro. A minha questão não é se o Putin ou o Biden, é como a gente consegue construir um projeto de nação aproveitando essa janela de oportunidade no meio dessa confusão.